Olá, queridos. Então vamos para o nosso último vídeo dessa segunda-feira, 9 de novembro de 2020, e vamos terminar com história. No último vídeo, nós fechamos, o capítulo 6 e agora vamos abrir aí o capítulo 7, falando o Brasil é o mundo, tá? Então vocês vão abrir aí para mim o livro de vocês na página 58 e 59, que é a abertura do capítulo. Como sempre, chamando a atenção de vocês para a ilustração de abertura, né? O que nós vamos conhecer, aprender nesse capítulo aí, né? O capítulo 7. Desde que nascemos, ouvimos que o Brasil foi formado pela mistura de 3 povos: os europeus, os africanos e os indígenas. Mas afinal, quem somos nós, povo brasileiro? Será que é possível identificar características próprias do brasileiro? Podemos dizer que toda essa mistura já se completou? O povo brasileiro é fruto de uma intensa miscigenação genética e cultural, resultado do encontro de povos nativos e imigrantes que foram, sobretudo, forçados a deixar seu país ou movidos por interesses econômicos. As relações sociais que se desenvolveram ao longo do tempo deram origem a uma nação que, inegavelmente, compartilha inúmeros traços comuns e que se considera verdadeiramente brasileira. Porém, não se pode afirmar que existe apenas um tipo de brasileiro. Neste capítulo, veremos que essa mistura resulta de contínuos processos migratórios, determinou o nascimento de uma população fundamentalmente plural, mas que ainda convive com casos de preconceito e discriminação que não devem ser ignorados. Isso vai fechar com o tema do livro que eu dei para vocês lerem para fazer a prova de literatura, né? A Vida Secreta de Jonas. Então, olha como que as coisas vão se encaixando. Um país tão plural quanto o nosso, tão misturado quanto o nosso, com uma diversidade cultural imensa, um povo bonito, porque nós somos um povo bonito, e ainda nos deparamos com preconceitos. Isso é inadmissível. Então o livro agora vai, história agora, a gente vai permear aí esses caminhos, para ver o tão quanto é a nossa mistura e o que ainda de preconceito a gente sofre, infelizmente, Então eu gostaria que lá na página 59 vocês grifassem de o povo brasileiro até ignorados, ou seja, os 2 parágrafos que estão lá. Tá bom? E aí nós vamos lá para a página 60, para a gente começar então a se deliciar com o texto que o livro vai trazer para a gente nesse capítulo 7. As primeiras migrações. Uma parcela significativa dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses não conhecia as técnicas de plantio e de pastoreio. Por isso, mudavam-se com frequência em busca de alimentos para a sobrevivência. Ou seja, eram nômades. Essa condição os caracterizava como povos migrantes. O que é o migrante mesmo? É o indivíduo que muda de país ou região. Então vamos grifar isso lá, por favor, de uma parcela até migrante. Então aqui, olha, relembrou a gente, que eram os povos indígenas que estavam aqui antes da chegada dos portugueses e que eles, os indígenas, não conheciam técnicas de plantio e nem de pastoreio. O que é técnicas de pastoreio? Não sabiam cuidar de animais, criar animais. Então isso forçava eles a estarem sempre mudando de lugar. Essa mudança de lugar que eles faziam o tempo todo, eram caracterizados como nômades. Isso tudo a gente já sabe, só relembrou a gente aí, tá?
A vida da maioria das comunidades nativas mudou completamente com a chegada dos imigrantes portugueses que, após longas viagens marítimas, chegaram a essas terras. Terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, terra Brasília e, algum tempo depois, Brasil. Esse território, originalmente indígena, passou a ser ocupado também por portugueses. Então, aqui nesse capítulo está falando para a gente que a vida da maioria das comunidades nativas mudou completamente com a chegada dos imigrantes. O que vem a ser o imigrante? Indivíduo que veio do exterior, visto pela perspectiva de país que o acolhe. Ou seja, nós recebemos aqui os europeus, os portugueses, então eles são imigrantes. Os índios faziam a migração, eles eram migrantes, porque eles mudavam de país ou de região. No caso dos indígenas, eles estavam sempre mudando de região, tá? Por isso eles eram migrantes. Agora, os portugueses eram imigrantes, eles vieram do exterior estabelecer moradia, né, no nosso país que os acolheram. O Brasil recebeu 4 nomes antes, né, de receber finalmente aí o nome de Brasil. Então, ele recebeu o nome de Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Brasília e finalmente Brasil, tá? Então, nós vamos grifar esse parágrafo todo porque fala dos imigrantes, que são os portugueses que para cá chegaram, e falam pra gente dos 4 nomes que o Brasil recebeu. Onde há vida até portugueses. Ao lado aqui, nós temos um mapa com o seguinte título: Terras indígenas do Brasil na época da chegada dos portugueses. Então, olha só, mapa do Brasil, e aqui na legenda a gente vê lá, né? Amarelo escuro, Tupi-Guarani, o amarelo claro são os Djê, o azul é o Aruac, o verde claro é o Caribe, o cinza, Pano, vermelho, Tucano, o verde escuro, Charruá, e o rosa são outros grupos. Então, isso tudo aqui são terras indígenas, né, que foram ocupadas pelos grupos indígenas que a gente viu lá no volume 1, né, que eles eram muitas tribos espalhadas, né, ao longo aí, principalmente do litoral brasileiro, né. Aí tem um quadrinho verde lá na página 60, no final dela. No século XVI, os povos indígenas ocupavam todo o território que hoje pertence ao Brasil, principalmente o litoral. Atualmente, os povos indígenas ocupam, sobretudo, a região amazônica. Então, olha aqui, a gente vai fazer um comparativo entre os dois mapas, né? Então, o segundo mapa aí é as terras indígenas no Brasil atual. Vamos lá na legenda? Tudo que está em verde são os estados que tem no nosso país. E o que está em amarelinho são as terras indígenas brasileiras. Olha só, a gente vê mesmo que a concentração maior está na região amazônica, né? E olha que diferença, né, da chegada dos portugueses aqui e para o Brasil atual hoje, né? Os indígenas perderam território, né? Isso que a gente pode concluir. Lá no alto da página 61 fala o seguinte: embora os portugueses tivessem estabelecido sua língua, sua religião e sua cultura como oficiais no Novo Mundo, não conseguiram impedir que outros povos europeus, africanos e asiáticos, que também migraram para o Brasil durante todo o período colonial, deixassem suas marcas e sua contribuição para a formação do povo que somos hoje. Esse parágrafo fecha tudo aquilo que nós já vimos lá atrás sobre formação da cultura brasileira, sobre as heranças deixadas dos europeus, indígenas e africanos. O que está falando aqui para a gente? Olha, aluno, mesmo os portugueses vindo para o Brasil, obrigando os indígenas a deixar a sua religião, a falar o português,
a deixar a sua cultura de lado, eles não conseguiram impedir que os asiáticos, que os africanos, que outros povos que para cá também fizeram a imigração, deixassem para a gente a sua contribuição cultural. Eles tentaram, né? Como que eu posso dizer? Eles tentaram pressionar e estabelecer a cultura deles, mas também conseguimos ter influências de outros povos, tá? Então, nós vamos grifar lá do embora até hoje, que tá lá no alto da página 61. E aí, vocês vão fazer a única questão de exercício de história. Olha que professora boazinha. Vocês vão fazer para mim, então, a questão número 1, da página 61, né? Que é o antes de seguir. Nós temos aqui um poema e vocês vão responder de acordo com o poema aí. Tá bom, meus queridos? Então, com isso, nós iniciamos o capítulo 7. Um capítulo que nós vamos falar um pouco da nossa mistura, de como que foi essa mistura, de como que o brasileiro não é um povo de uma única característica, de uma única raça. E vamos falar também, infelizmente, dos preconceitos que a gente ainda hoje enfrenta. Tá bom? Um beijo, façam os exercícios, não deixem acumular e até a próxima.